Olá, alunos JAF, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ano letivo 2021. Alunos de primeiro ano, sejam bem-vindos ao ensino médio. Eu sou a professora Kelly de Biologia e será um grande prazer compartilhar esse ano com vocês. Hoje nós iremos iniciar o nosso ano letivo, nossos estudos de Biologia, ainda de modo remoto, na torcida, na esperança de que essa situação melhore e que nós possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos presencialmente. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria já de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, comentar, compartilhar. É importante que outros alunos JAF tenham acesso a esse conteúdo. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Como eu falei inicialmente, a nossa aula de hoje ela é uma introdução ao estudo da biologia, né? O que a biologia estuda, qual a sua importância, qual a sua divisão, como ela é organizada. Então, assuntos de grande importância para o início dessa trajetória de 3 anos de estudo, no ensino médio. Então, vamos falar um pouquinho sobre as suas definições. O que é biologia? Biologia, ela vem do termo bios, que significa vida, e logia ou logos, que significa estudo. Ou seja, biologia é o estudo da vida, em todos os seus aspectos. A vida, ela é algo muito complexo, até mesmo para ser definida. No entanto, saber a forma como ela é dividida, objetos de estudo, qual a sua importância, foram perguntas que surgiram ao longo do tempo e que foram importantes para o estudo dessa ciência. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os níveis de organização. A biologia, ela estuda, existem áreas da biologia que vão estudar desde a sua composição até a estrutura dos seres vivos, a forma como esses seres vivos interagem. Daí foi formulado esses níveis de organização que inicia com o estudo do átomo. O átomo, que é a menor parte da matéria, o conjunto de átomos vão formar moléculas, que vão formar orgânulos ou organelas, que vão formar células, que é objeto de estudo da citologia, uma área da biologia específica para estudar a célula. Os tecidos, que é estudado pela histologia. Órgãos e sistemas, que são estudados pela anatomia e fisiologia. E aí nós temos o organismo, que vai ser objeto de estudo, juntamente com outros seres vivos e as suas relações, que é um objeto de estudo da ecologia. Então, são áreas da biologia que vão estudar, que vão caracterizar, compreender as interações, a importância de cada um desses seres vivos e também da sua composição. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas dessas áreas. Nós temos aqui a genética, que é o estudo da hereditariedade, como as minhas características são passadas, o que eu herdei dos meus pais, dos meus antepassados, que traços eu venho trazendo. Aí eu tenho também a zoologia, quem já foi ao zoológico já lembra e associa esse termo, a zoologia, que é o estudo dos animais, da sua estrutura, anatomia, classificação, evolução, que também é um estudo muito importante da biologia. A botânica, que é o estudo dos vegetais, das plantas, também com as suas contribuições, com a sua estrutura, classificação. Temos também como área da biologia a microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos, a etologia, que é o estudo do comportamento dos animais, a citologia, como eu já falei no início, que é o estudo das células, e enfim, nós temos várias áreas que são divididas e para facilitar esses estudos. Além disso, essas áreas, elas tornam também o estudo da biologia mais organizado, daí a importância de se dividir em áreas. Por falar em estudos, vamos falar um pouco sobre o método científico. Como eu falei, a biologia ela é uma ciência, e como toda ciência, ela é definida, ela é organizada em estudos científicos. Esses estudos científicos, ele é conhecido como método científico. Para que serve o método científico? O método científico ele é muito importante porque ele vai dar veracidade, ele vai dar respaldo, como a gente costuma dizer, a uma afirmação feita por um cientista, por exemplo. Isso por quê? Porque é muito importante que as informações, que o conhecimento, ele seja realmente comprovado.
né? E essa comprovação ela vem do método científico, que nada mais é do que um conjunto de ações, um conjunto de práticas ou métodos que vão comprovar, né, uma hipótese, comprovar uma determinada informação. Isso é muito importante porque antes do método científico, tudo era definido pelo senso comum, né? O senso comum é algo que a sociedade ela afirma, né, e diz e coloca aquilo como verdade, né? E é importante a gente saber que na biologia, né, na ciência como um todo, não existe verdade absoluta, visto que a vida, né, ela sofre mudanças, né? O estudo ele está sempre sendo revisado justamente por conta dessa facilidade de mudanças. Vamos falar um pouquinho, né, do que é o método científico. O método científico, como eu falei, ele é um conjunto de ações, né, que vão ser organizadas, esquematizadas para comprovar algo, né, para definir algo. Aqui a gente tem as etapas do método científico e é importante a gente saber que o método científico ele é muito importante na ciência, né, para todas as situações. Uma delas, né, é a produção, por exemplo, de medicamentos ou da própria vacina, como nós estamos vivenciando agora, né? É preciso que todas as etapas elas sejam cumpridas rigorosamente, como, por exemplo, após a observação, questionamentos, formulação de hipóteses, experimentações, né? Não sei se vocês observaram, mas no período que as vacinas estavam sendo produzidas, estavam sempre falando no jornal, está em fase de teste, está na fase de experimentação, né? Então, todas essas fases elas são importantes para que se produza algo, né? Algo que não venha a trazer problemas, né? Principalmente quando é algo ligado à saúde. E aí a gente tem, né, depois dessas experimentações, a conclusão, se ela for comprovada, a divulgação, né? Essa divulgação ela não é simplesmente divulgar no Facebook, né? Existem revistas, né, científicas para esse fim, né? Para que outros cientistas possam analisar aquele estudo, possam criticar, contribuir, ou que aquele estudo ele sirva, né, para a produção de novos estudos, novos questionamentos e produza mais ciência. Daí a importância, né, do método científico e da seriedade, né, que é dada a esse processo, a essa etapa. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características dos seres vivos, né? Como eu falei inicialmente, definir vida não é fácil. Definir seres vivos também, mas existem um conjunto de características que os cientistas eles formularam de modo que aqueles seres que contêm, né, possuem a grande maioria dessas características é considerado um ser vivo. A primeira informação importante é que a vida ela é muito diversificada, né? A gente sabe que existem vidas das mais diferentes formas. Nós temos seres que vivem no ambiente aquático, seres que vivem no ambiente terrestre, nós temos seres microscópicos, ou seja, seres que a gente não consegue ver a olho nu, temos seres que são macroscópicos, seres gigantes, seres que se alimentam de outros animais, seres que se alimentam de vegetais, seres que produzem seu próprio alimento. Então, a gente vai ter uma infinidade, né, de características. E a todas essas características, a gente vai observar agora que cada uma delas vai ser importante para a definição de ser vivo. A primeira é a composição química. Existem alguns elementos químicos, né, que são mais abundantes. Não é que eles só existam nos seres vivos, mas é que eles são mais abundantes nos seres vivos. E aí a gente tem aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo e enxofre. São alguns elementos químicos que nós encontramos com mais frequência nos seres vivos. As substâncias elas são divididas em dois grupos. As inorgânicas, que são água e sais minerais, e as orgânicas, que são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, que nós iremos estudar a fundo, né, todas as suas características e funções durante esse ano. Outra característica dos seres vivos é a organização celular, ou seja, todo ser vivo é formado por célula. Isso já é uma teoria, chamada de teoria celular. Essa teoria afirma que todos os seres vivos, para serem considerados seres vivos, eles precisam ter célula. E o que é uma célula? Célula é a unidade básica da vida, é a menor unidade de um ser vivo.
E aí a gente tem, quanto às células, os seres vivos eles podem ser classificados como unicelulares, ou seja, aqueles seres que só têm uma célula, formado por uma única célula, como por exemplo a gente tem aqui as bactérias, e seres pluricelulares, que são aqueles formados por várias células, como é o caso das plantas, dos animais e outros seres. Temos também seres que são procariontes, ou seja, seres que têm uma estrutura celular mais simples, né, sem organelas, células mais rudimentares. E aí a gente observa aqui essa imagem, que é a imagem de uma bactéria, que é um tipo de célula procarionte. E temos também as células eucariontes, que são células mais complexas, como por exemplo, a gente pode observar aqui essa célula animal. E a principal diferença é a existência da carioteca, que é uma membrana que vai dar aí a formação do núcleo. A gente observa aqui que tem, e nessa célula aqui a gente observa que não possui. Outra característica importante é o metabolismo. O que seria esse metabolismo? São um conjunto de reações químicas responsáveis pela manutenção dos seres vivos. E aí a gente tem vários exemplos, né, de metabolismo. A nossa digestão, por exemplo, que é um processo de transformação dos alimentos para a produção de energia. Isso é um exemplo de metabolismo. Tem gente que diz, o meu metabolismo é acelerado, o meu metabolismo é lento, né? Tem a ver com esses conjuntos, né, de reações químicas que normalmente envolvem bastante enzimas. Outra característica importante é o ciclo vital, também conhecido como ciclo da vida, né? Todos os seres vivos eles passam por um ciclo, né? E que ciclo é esse? O ciclo que se compreende ao nascer, crescer ou desenvolver-se, reproduzir e morrer, né? Então, existe esse ciclo que é um ciclo natural, né, de todos os seres vivos. Outra característica importante é o crescimento, né? Os seres vivos, eles, ao longo da sua vida, né, eles vão aumentar o número de células e o volume dessas células, né? O número e o volume. Esse aumento, né, de número de células, o aumento do tamanho das células, a incorporação e a transformação dessa matéria, nós chamamos de crescimento, né, que isso existe desde quando o espermatozoide e o óvulo se unem e, por sucessivas divisões celulares, eles dobram, triplicam, né, e esse número de células vai aumentando no decorrer do tempo. Outra característica é a reprodução. Reprodução é o processo de manutenção da espécie, né? Que uma espécie ela vai gerando outras, se dividindo. Quanto a esse tipo de reprodução, a gente tem dois tipos. Nós temos a reprodução assexuada, que é aquela que um ser, ele sozinho, né? Ele produz novos seres, produz novos descendentes, como a gente tem aqui o exemplo das bactérias, que uma se divide em duas e vão formando clones. É importante lembrar que na reprodução assexuada, a reprodução vai gerar seres idênticos, né? Daí o termo clone. E a reprodução sexuada é aquela que envolve gametas, né? E aí a gente tem aqui o espermatozoide e o ovócito, né? Conhecido como óvulo. Esse espermatozoide e o ovócito, ao se unirem, vão formar seres, né, diferentes. E aí a gente vai dizer que tem variabilidade genética. Outra característica muito importante é a homeostase. O que seria essa homeostase? É a capacidade que os seres vivos têm de regular as atividades internas em condições, né, em função com as condições do meio. Como assim? A regulação ela funciona da seguinte maneira. Eu vou dar um exemplo bem simples, né, que é o que ocorre, que é quando nós estamos num ambiente muito quente, né, tá muito calor, ou estamos fazendo alguma atividade física, ou estamos simplesmente adoecidos, com febre. É normal que quando nós estamos nessas condições, o nosso corpo ele comece a transpirar, comece a produzir suor. Isso por quê? Porque a temperatura interna, ela estando, né, começando a alterar e começando a ficar aquecida, isso pode comprometer o funcionamento do nosso organismo. E aí o nosso corpo ele tem essa capacidade de buscar esse equilíbrio. E aí ele libera suor para que o suor comece a resfriar as camadas mais frias, né, da nossa superfície. E aí baixa a temperatura. Por isso que nós transpiramos. Do contrário, quando estamos num ambiente muito frio, né, vai ocorrer a contração dos vasos sanguíneos. Isso para produzir ondas de calor. E aí a gente sente o tremor, que o atrito, né, entre a
as estruturas, né, do nosso corpo, os nossos músculos, vão produzir ondas de calor e aí mantém o corpo aquecido. O arrepio, ele vai reter, né, a saída de calor do corpo. Então, essas características são importantes para manter o equilíbrio do meio interno com o meio externo. E aí a gente chama de homeostase. Outra característica interessante é a reação, né? A reação a estímulos ou a percepção do ambiente, né? Essa reação ela é muito importante. Cada ser vivo tem uma forma diferente de responder às reações ao meio ambiente. Nós, animais, né, considerados como animais, seres humanos, nós temos nosso sistema nervoso, que é altamente, né, específico, que consegue perceber, por exemplo, pelos órgãos dos sentidos, o calor, o frio, a luz. A gente tem uma percepção por ter um sistema nervoso bastante desenvolvido. Porém, outros seres vivos também desenvolvem outras formas, como, por exemplo, a irritabilidade, que é o que a gente está conseguindo ver aqui nessa imagem, né? A questão do crescimento, né? Esse crescimento direcionado à luz é uma percepção. Se você está num ambiente muito claro ou muito escuro, a sua pupila ela tem uma tendência, por exemplo, está num ambiente muito claro, a pupila ela tem uma tendência a contrair, está num ambiente muito escuro, a pupila tem uma tendência a dilatar. Isso tudo são reações e percepções do meio. Outra característica dos seres vivos é a hereditariedade, que são, né, as características que são passadas de pais para filhos, transmissão do material genético de uma geração para outra. A evolução, que são as modificações ou transformações que as espécies sofrem ao longo do tempo, um estudo muito importante para a biologia, visto que a biologia ela é esse estudo comparativo, estuda as relações que uma espécie tem com a outra, né? Então, muito importante esse estudo. É importante a gente saber que essas são algumas dessas características dos seres vivos, mas que não necessariamente uma espécie ela tem que ter todas essas características, né? Então, existem algumas, como por exemplo, ser formado por célula, né? A questão da composição química. Existem algumas, né, que é comum a todos, mas certamente ele não necessariamente terá que ter todas essas características. Com isso, nós encerramos a nossa primeira videoaula. Espero que tenham compreendido o assunto. Teremos aí outras oportunidades, né, para tirar dúvidas e compartilhar mais esse assunto. Um abraço e até o nosso próximo encontro.